preço contratado pela Prefeitura de Araxá para a troca de iluminação pública da cidade por lâmpadas de LED tem sido alvo de questionamentos nas últimas semanas. Isso porque o Poder Executivo optou por um contrato com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá, o Simpla, que é mais caro do que o valor apresentado por empresas interessadas em fornecer o serviço para a cidade. Através do consórcio, o contrato prevê a substituição dos 16 mil pontos de iluminação pública ao custo de mais de 23 milhões e 200 mil. Esse valor ele inclui, além da compra das lâmpadas, né, da prestação da compra dos itens e da prestação do serviço, uma taxa de administração de 10% sobre os bens adquiridos a ser paga ao consórcio. Um consórcio ele envolve aí os municípios da Ampla. Se eu não me engano, são 7, né? Durante as últimas reuniões da Câmara, os vereadores questionaram o valor que está sendo gasto pelo Poder Executivo e os motivos que levaram à rejeição das propostas que foram protocoladas por empresas na Prefeitura, com valores iguais ou até abaixo do preço que está sendo contratado via consórcio. Um exemplo é a empresa Esblic, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, que protocolou um orçamento de cerca de 12 milhões para a troca das mesmas 16 mil lâmpadas, trazendo iluminação de LED para a cidade. Omara. Bom, pessoal, eu não vou dar minha opinião, fazer comentários por enquanto, tá? Mas eu tenho muitas perguntas, muitos questionamentos aqui, muitas dúvidas sobre esse contrato, sobre esse consórcio, tá? O Simpla, eu andei pesquisando, ele abrange as cidades de Tapeira, Sacramento, Pratinha, Ibiá, Campos Altos, Perdizes, se eu estiver errado, vocês me corrijam, Pedrinópolis, Medeiros, Santa Rosa da Serra e Araxá. Tá? Primeira pergunta: quais dessas cidades estão participando desse consórcio? Todas aderiram? Segundo, esses municípios participantes publicaram esse consórcio nos seus diários oficiais também? Outra pergunta. O que cabe para cada cidade pagar? E quando elas vão pagar? 7 milhões é a parte que Araxá vai pagar? Se sim, por que ela não publicou somente esses 7 milhões? Por que ela publicou 23 milhões? O restante desse valor, 16 milhões, 285 mil, 249 reais, será dividido entre as 9 cidades restantes, participantes? Ou a prefeitura utilizou-se do Simpla, né? Mas vai pagar esses 23 milhões sozinha e utilizar todo esse valor aqui em Araxá mesmo. Com relação à taxa de administração, quem que vai pagar essa taxa? Já que são várias cidades participantes, Araxá vai pagar os 10% sozinha? Ou ela vai dividir esses 10% com todas as cidades participantes? Por que ela não falou dessa taxa desde o início? Deixou para falar agora dessa taxa. Foi falado aí num orçamento de 12 milhões, certo? Esses 12 milhões também é um consórcio? Tá? E esses 12 milhões estariam incluído todas as cidades do Simpla? Se sim, por que não foi contratado esse, então, ao invés dos de 23 milhões? A empresa contratada pela prefeitura é uma empresa idônea? Foi pesquisado isso?
a prefeitura teve esse cuidado? Então, são muitos questionamentos, pessoal, que o araxaense tem o direito de saber, né? Porque, infelizmente, a notícia, ela não chega clara para a população, né? Ela chega, assim, uma coisa... Tá? Isso gera muita confusão nas redes sociais, e a população é que perde com isso, né? Então, o araxaense, ele precisa aprender a cobrar, né, pessoal? Precisa aprender a cobrar. Porque muita gente acha, muita gente tem medo de cobrar, né? Porque a gente mora numa cidade pequena, então a gente não quer se indispor com as pessoas, não quer dar a cara a tapa, não quer... Mas a gente precisa cobrar, não tem nada de errado nisso, sabe? Então fica aí, Gi, esses questionamentos todos, né? Se bobear, a gente vai surgir outros questionamentos, né? Porque tá muito confuso tudo isso aí, muito confuso. Então, é isso. Eu tenho mais perguntas do que comentários sobre esse assunto. Dani, depois do que a gente viu aí, né, nesses últimos anos, durante essa pandemia da peste chinesa, eu não sei, mas eu meio que me arrepio quando eu ouço a palavra consórcio. A gente assistiu aí um tal de um consórcio Nordeste, que comprou respiradores numa loja de vinhos ou de maconha, sei lá, um trem assim que você olhava a foto e você falava, Jesus, é daí que vai sair respirador para o hospital? E os benditos dos respiradores nunca que apareceram. Então, assim, eu não sei, mas eu fico com várias pulgas atrás da orelha quando eu escuto a palavra consórcio, e tenho arrepios e calafrios quando eu escuto a palavra consórcio. E tem que ficar mesmo, né, Gi? Você tem toda a razão. Complementando o que a nossa amiga falou, Mara, falta informação. Eles omitem, né, entre as vírgulas, parágrafos, interrogação e toda a pontuação que existe na língua gramatical, essa informação que realmente deveria ser passada para o povo, para o cidadão. Então, assim, é necessário que a população como um todo esteja atenta, dentro da sua simplicidade, ou até mesmo dentro do seu mais alto nível de conhecimento, questionar, porque esse é um direito da pessoa, de questionar, saber o porquê que ele paga determinado imposto, com aquela altura toda, e saber cobrar do porquê que um orçamento desse vai ser investido numa qualidade para a cidade, que às vezes nem chega de fato, né? Então, assim, tem que ter uma fiscalização mais coerente, e o poder público, ele deveria informar para o público aquilo que de fato ele deve fazer. Sem contar, professor Maurício, que a respeito dessa troca de lâmpadas aí, que inclusive já começou, surgiu até essa semana um vídeo de um colega nosso, o Robson Sintra, que já participou aqui conosco. Ele estava caminhando, fazendo uma caminhada pela avenida, aqui a avenida que o pessoal brinca que é a Avenida da Banha, né? E a lâmpada, ela estava simplesmente, eu vou disponibilizar o vídeo depois lá no canal do Telegram, se vocês quiserem ver, ela estava simplesmente colocada para cima, ao invés de iluminar a via pública, ela estava iluminando os astros, a lua, dando sinal para os ETs, sei lá o que aquela lâmpada estava fazendo. Então, assim, estão fazendo piada com a nossa cara, né? Olha, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: se eu fosse um gestor, e eu vi aqui, enquanto vocês falavam, eu fui pesquisar as notícias sobre a iluminação pública em Araxá, e diversas matérias postadas no G1 diziam, tem 1000 pontos de luz, pontos de iluminação sem luz em Araxá, não sei o quê, pererê, pererê. Então, se eu fosse um gestor, primeiro, eu substituiria um determinado setor da cidade com lâmpadas LED, utilizaria as lâmpadas que eu retirei desse setor para
iluminar os pontos que estão com deficiência de luz, porque essas lâmpadas elas têm uma durabilidade e elas precisam ser utilizadas até o fim, né? O que nós vamos fazer com as lâmpadas que ainda têm vida útil, que foram retiradas desses lugares? Elas serão vendidas? Elas serão destruídas? Quer dizer, isso é dinheiro público, não é? Então, se eu fosse um gestor, primeiro eu iria compartimentar a troca, iria retirar um determinado setor da cidade, escolhido por questões técnicas, obviamente, colocaria lâmpada LED lá, tiraria as lâmpadas atuais, substituiria os pontos de iluminação onde não existe mais lâmpada. E assim sucessivamente, quer dizer, um projeto de médio prazo, quando todas as lâmpadas seriam substituídas, e não de uma vez só, né? Porque existe um problema, inclusive, ambiental, né? Nós vamos descartar 16 mil lâmpadas. Como é que será esse descarte? De uma vez só? Né? Esse dinheiro vai ser jogado fora na lata de lixo? Então, são questões muito, muito complicadas, que demandam uma gestão eficiente do dinheiro público. As questões desse consórcio, elas são nebulosas, né? Como tudo é nebuloso nessa administração, né? Tão nebuloso, assim como era também nebuloso na administração passada, que os vice-prefeitos, né? Parece moda de Araxá, o vice-prefeito rompe com o prefeito. Bom, e agora não participo mais. Bom, você deixou de receber o salário? A outra prefeita não deixou, a outra vice-prefeita da gestão passada não deixou de receber o salário, ela continuava recebendo o salário dela religiosamente, mas ela não era mais a vice-prefeita. O vice-prefeito agora também deixou de ser prefeito, ele continua recebendo o salário, mas ele não é vice-prefeito. Então, Araxá está criando um padrão de gestão muito interessante, digamos assim, né, para não dizer outra coisa, né? Eu quero saber, né, do prefeito, da administração, o que será feito das lâmpadas que serão retiradas para a substituição de LED. Eu quero saber isso. A Omara fez várias perguntas e eu acrescento essa. O que será feito dessas lâmpadas? É isso que eu queria dizer. Dani, está querendo acrescentar algo aí? Sim. O que eu acho mais interessante é porque a Prefeitura de Araxá, ela recebeu propostas muito mais vantajosas do que essa que foi apresentada, né? Do orçamento aí de 23 milhões e depois um desconto de 10%. E mesmo assim, ela se mantém firme no posicionamento de continuar com o valor oferecido pelo consórcio. Isso é inadmissível. É um tapa na cara da população. Professor Maurício? Pois é, eu tive fazendo umas continhas aqui, eu acho que é a lâmpada mais cara do universo, né? Se for 16 mil pontos de substituição, por 23 milhões, cada lâmpada custaria R$ 1.437,50. Se fosse 12 milhões, cada lâmpada custaria R$ 750. Se for 7 milhões, cada lâmpada custaria R$ 437,50. São as lâmpadas mais caras do universo. Isso deve ter filamento de ouro. Eu não sei que tipo de conexão, mas filamento, solda, isso é uma coisa estupenda. É cobre. Não, deve ser a substância mineral de maior preço em termos de commodity é o diamante. Né? Um quilate de diamante deve custar, um quilate de um bom diamante ele deve custar 10 milhões, né, de reais, alguma coisa assim. Né? Tem diamantes que são vendidos por bilhões, né? Diamantes coloridos e tal. Deve ser de diamante, essas lâmpadas de LED são de diamante, com certeza. Né? Diamante de uma qualidade inferior, né? Porque aqui R$ 1.400 deve ter um diamante de 2 pontos, né? Um diamante de boa qualidade de 2 pontos, né? Não chega a ser um quilate, né? Mas 2 pontos, né? É um diamante de 1 ponto, 2 pontos, são de diamante essas lâmpadas. Está resolvido o mistério. É um absurdo, não? É um tapa na cara
né, do araxaense. Ou, sei lá, prefiro não dizer o que eu estou pensando neste momento.